Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Sejam todos bem-vindos. Vamos juntos com o timaço de Carlos Batista até meio-dia, rolando a bola para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Um dos principais jogadores da Ponte, Jean Dias, não balança as redes há 4 meses. O último gol marcado pelo atacante foi no dia 12 de fevereiro contra o Mirassol, pela 9ª rodada no Paulistão. De olho no duelo contra o Maringá no próximo sábado, elenco alvinegro ainda tem mais 3 sessões de treinamento. Rafael Bilu aceita a proposta do Juventude e encerra a passagem pelo Brinco. Contrato do atacante havia uma cláusula para liberação imediata em caso de propostas de divisões superiores. Um dos principais jogadores da equipe alviverde, Bilu, deixa o Bugre com 3 gols marcados em 16 jogos disputados. Federação Paulista libera jogos do Brinco após Guarani enviar os documentos que faltavam. Flamengo reage rápido, busca empate contra os Los Angeles e encerra a fase de grupos de forma invicta. Nas oitavas de final, o rubro-negro vai enfrentar o Bayern de Munique, que perdeu para o Benfica e terminou a fase de grupos na 2ª colocação. Santos anuncia a renovação de contrato com o Neymar. Novo vínculo tem validade até dezembro desse ano. Neymar disputou apenas 12 partidas pelo Peixe em 5 meses. Memphis Depay confirma ou notifica Corinthians sobre dívida e avisa que pode deixar de cumprir obrigações. Atacante holandês diz ter direito a receber 6,1 milhões de reais. Primeira cobrança foi feita em maio, na gestão de Augusto Melo, e jogador alega não ter tido resposta. 97102-1493 é o WhatsApp à sua disposição. Participe do programa, mande a sua mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Flamengo e Los Angeles. O jogo realizado nesta terça-feira, empate por 1-1. Foi a última rodada grupo do Flamengo do Mundial de Clubes, é o grupo D. Lembrando que o Mengão já estava classificado na primeira colocação, pega agora o Bayern de Munique
e por isso o técnico Felipe Luiz colocou um time misto. Rossi no gol, Varela, Danilo, Léo Ortiz e Alexandre, depois Vinha, Alain, Everton, Araújo, depois Jorginho e Arrascaeta, depois Bruno Henrique, Luiz Araújo, depois Wallace Ian, Cebolinha, depois Michael e Pedro, depois Juninho. O Los Angeles do técnico Steve Chendorolo, com Loris no gol, Mardon, depois Long, Segura, Palência, Igor Jesus, Delgado, depois Amaya, Rodrigues, Red, Tiranchon, depois Giroud, Boangá e Martínez, depois Tilleman. Os gols do jogo. Boangá abriu o placar a 38 minutos do segundo tempo para o time norte-americano, mas logo aos 40, o Wallace Ian empatou o jogo. A arbitragem foi do Salman Falahi, do Catar, empate por 1-1, jogo realizado em Orlando, terceira rodada, grupo D do Mundial de Clubes, 1 para o Flamengo, 1 para o Los Angeles. O Flamengo pega, portanto, o Bayern de Munique e o Los Angeles está eliminado. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Estou aqui na mesa de som, no áudio, no vídeo, no fax, sinal de fumaça, com uma rapaziada da Band aqui, o Leandro e também o Capucci. Eles estão aí na tela do seu computador, do seu celular. Vamos atender aqui os nossos ouvintes. Tem muita mensagem, cara, mas vamos tentar atender o maior número de pessoas aqui possíveis. Quero te agradecer mais uma vez pela atenção, pela mensagem. Muito obrigado pelo carinho todos os dias dedicado aqui à equipe de Carlos Batista. 4 reforços para a Ponte subir eu acho pouco, mas é melhor do que não vir nenhum. Só fico me perguntando nos últimos 2 anos quantos jogadores foram contratados e não entraram em campo ou quase não entraram, ao exemplo de Gustavo 25. É muita incompetência da diretoria. Eu não vou fazer nenhuma defesa aqui, Ale. Um abraço para você. Porque é o seguinte, quando não se tem dinheiro, você tem que arriscar mais. É menos complicado e às vezes com dinheiro você também contrata errado. Eu não estou defendendo, eu acho que você tem razão do que você está colocando. Muitos jogadores foram contratados sem sequer serem utilizados. Isso é fato, o que você colocou aqui. Mas é um risco que tem. Por isso que você tem que ter uma linha. Qual que é a linha? A linha de conceito. Você escolhe o comandante da sua empresa diante das características dele, mas ele tem que se encaixar na sua realidade. Então, quando o clube escolhe um treinador, ele não deveria ficar trocando a cada 3, 4 meses. A Ponte Preta, a principal atividade dela e do Guarani também é o futebol. Então, se você traz o comandante para ser o técnico do seu time, esse cara tem que ser indiscutível. E ele tem que combinar com aquilo que, da maneira que você trabalha e pensa. E não acontece aqui, não em Campinas, em lugar nenhum do Brasil. E eu não consigo entender por quê. Que é uma coisa tão óbvia para mim. Eu jamais vou colocar um homem, uma pessoa, um profissional, para tocar a minha empresa ou para ser o CEO ou o responsável, se eu não tiver plena convicção e certeza que esse é o cara certo. Que combina com a maneira que eu penso e trabalho. E no futebol é um mundo à parte, é uma loucura esse negócio. E aí, trocando de comando, há um desvio de conceito. Aí também que mora o problema da escolha errada. Bom, eu pelo menos penso assim, Ale. Obrigado pela mensagem. Em 2026, a Ponte já tem adversário à sua altura na Bezona Segundona. O Santos do Calupsita Neymar. Se liga, Santos 2027, a terceirona. Quem que mandou a mensagem aqui? Manda seu nome aqui, cara. Não tem identificação no número do seu telefone. Bom dia, CH. Tem jogadores do Palmeiras ainda não entregaram o centroavante que custou 150 milhões de reais.
neto do Taquaral. Você tá falando do Vitor Roque, né? Que coisa, né? Eu me enganei redondamente. Eu tinha certeza que ele ia arrebentar no Palmeiras. Não tá conseguindo. Bom, tá perdendo posição pro Flaco Lopes, com todo respeito. Que é um jogador que pra mim é limitado. Esforçado, faz gol, mas é limitado. Pelo preço que custou, por enquanto, o retorno não tem sido o desejado. Vendo o Mundial de Clubes, a forma que vem desenhando as próximas fases, posso te dizer, se o Flamengo for campeão mundial, terá meu respeito máximo. Só tem dinossauro do caminho. Marcelo, verdade, Marcelo. Pega o Bayern agora. Se passar do Bayern, provavelmente pega o Paris Saint-Germain. E se passar pelo Paris Saint-Germain, acho que cruza com o City. Se eu não estou enganado. Para enfrentar o Palmeiras, possivelmente, numa final. Eu não queria estar na pele do Felipe Luiz. Não é? É um caminho bem complicado, o caminho do Flamengo no Mundial. Ataque do Bugrão agora com Mirandinha pela esquerda e Pablo Baianinho pela direita. Não seria uma boa? Jogando junto com o Brunão, Mauro do Nova Europa. Temos que colocar na arena, né? Temos que ver o time escalado com essa situação. Com o Baianinho e com Mirandinha. Deixa eu perguntar pro Breno o que ele acha. Oi, Breno, tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo. Tudo bem, CH, bom dia pra você, bom dia pra quem tá acompanhando a Rádio Bandeirantes. Até encontrei um pinguim de cachecol, viu, CH? É? Não deu um conhaquezinho pra dar uma amenizada pra ele não, fui né? lavar a mão, quase que fiquei com a mão na pia. Deus do céu, como diria Zé Arnaldo. Muito gelado hoje. Agora, CH, sobre Pablo Baianinho e o Mirandinha, eu colocaria o Mirandinha, né? Efetivamente já no lugar do Pablo, pelo que ele apresentou no segundo tempo contra o Itabaiana, ou no lugar do Bilu, desculpa. Agora o Pablo, eu acho que ele não merece a condição de titular nesse momento. Penso como você. Eu acho que o Baianinho precisa percorrer alguns quilômetros para merecer essa titularidade. Tudo bem que para ficar, na minha opinião, tendo que aturar o Isaac, talvez uma aposta no Baianinho possa funcionar. É o Batata de Rio Preto. Sábado vamos apoiar os garotos do Sub-17 que jogam aqui no estádio Anísio Haddad. Eu e o Batatinha estaremos lá. Ô Breno, o Sub-20 do 17 vai jogar em Rio Preto? Eu vou confirmar o horário do jogo aqui, CH. Sub-17 da Ponte Preta, né? Sim, sim. O Batata mora lá em Rio Preto. Ele acompanha a gente todo dia. Então, Anísio Haddad, eu acho que é o nome do estádio do América, não é isso? Exatamente. Se eu não porque tiver enganado. o time tá classificado, né, CH? Deixa eu confirmar aqui, que eu até tenho em algum lugar aqui no celular. Eu já vou confirmar e já passo o jogo certinho. A Ponte que fica esperta com o centroavante do Maringá, o tal de Moraes. O cara é mais isso do que... ou mais liso. Escreveu isso, mas é liso do que quiabo. É um dos artilheiros. Catelli. Tá bom, tá avisado. Avisei o Breno e o Breno manda o recado lá pro Valentim. Tá bom? Bom dia. Essa madrugada não foi geladeira, e sim freezer na potência máxima. Saudações, Carlos Matozinho. Foi mesmo, cara. Foi mesmo. Eu não me lembro de uma madrugada tão fria como foi a de hoje. Pelo menos lá na minha casa. Pelo que eu li, fazia 4 anos, CH, que não tinha essa temperatura, se eu não me engano, 4 graus durante a madrugada. Em Jundiaí fez 1. Pelo menos onde eu moro, que é perto da Serra do Japi. Então ali é mais gelado. Do lado da estrada, né? Pra você ter uma ideia, a média de temperatura em Jundiaí e Campinas, que eu viajo, vou e volto todo dia, 4 graus, 3 graus acima, mais quente aqui do que lá. Sempre. 3, 2, 4, dependendo da época do ano. Não encontrou nenhum pinguim lá? Não. Ainda não. Ainda bem. E ainda não. 11h45 em Campinas. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Acionando Vinícius Abarca.
Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Macaca, a Ponte que segue na preparação para o duelo deste sábado contra o Maringá, fora de casa, sabendo que uma vitória pode recolocar a equipe alvinegra na liderança da Série C. Para esta partida, o técnico Alberto Valentim vai contar com 3 reforços importantes. O zagueiro Wanderson, o lateral esquerdo Arthur e o volante Dudu cumpriram suspensão na última rodada e ficam à disposição do treinador. Quem também está à disposição do técnico Alberto Valentim, mas não passa por um bom momento, é o atacante Jean Dias. Ele já não marca há 4 meses e ele comentou em entrevista durante essa semana sobre o momento dele na competição, né? O último gol marcado por Jean Dias foi contra o Mirassol no dia 12 de fevereiro, ainda pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. Não, a gente tem consciência que a gente precisa melhorar. A queda, ela acaba sendo natural, devido a várias situações. Eu tenho buscado melhorar nisso, buscado ter mais chance de poder finalizar, coisa que estava acontecendo bastante no Paulistão. Estava conseguindo finalizar mais a gol. Mas essa evolução eu tenho buscado também junto, o professor conversou comigo sobre isso, sobre estar mais próximo do gol para poder ajudar a equipe da melhor maneira possível, que é fazendo gol. Apesar de não balançar as redes, Jean Dias passou a ser um garçom, né? Ele tem 3 assistências na Série C, mesmo número de gols marcados no Paulistão, mas ainda não balançou as redes durante o Campeonato Brasileiro. A comissão técnica, então, vem aproveitando este período sem jogos para ajustar o posicionamento do atleta e, claro, ajustar também todos os detalhes para esta partida de extrema importância que pode colocar a Macaca na liderança da competição. É claro, precisa vencer o Maringá e torcer por um tropeço do Caxias. Muito bem. Quer comentar alguma coisa, Breno? Eu quero falar que o Sub-17 joga no sábado, CH, contra o Rio Preto mesmo, lá em Rio Preto. O Anísio Haddad não é estádio do América, é do Rio Preto. Exatamente. Certo? É isso? Exatamente. Muito bem. E o Sub-15, por exemplo, joga no sábado em Jabaquara contra o Santos, às 9 da manhã. E o Sub-20 vai jogar no sábado em Itapira contra o Velo Clube às 3 da tarde. Ou seja, a logística da base da Ponte Preta... Cada um vai para um canto. Cada um vai para um canto. Peraí, é contra o Jabaquara em Santos ou é em Santos no estádio do Jabaquara? É contra o Jabaquara em Santos, o Sub-15. O Sub-20 contra o Itapira, em Itapira contra o Velo Clube. E o Sub-17 vai jogar contra o Rio Preto, lá em Rio Preto. Tá informado. Comentando a Ponte, chegando o Gleger Zorzin. Bom dia, Gleger. CH, bom dia, um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. A Ponte que ainda tem algumas sessões de treinamentos, né, para a próxima partida contra o Maringá fora de casa, jogo duro, jogo difícil, jogo complicado. O Maringá tem um bom time, né, a gente sabe disso. É um time que joga junto há muito tempo, mas a Ponte é a vice-líder do campeonato, né, apesar de ter tido aí alguns tropeços nas últimas rodadas. Chegou o momento e a hora de reencontrar o equilíbrio da competição. E nada melhor do que vencer uma equipe competitiva, que é o caso do Maringá. Na manchete a gente ouviu falar muito da questão do Jean Dias, né, que está há algum tempo sem marcar, sem fazer gols. Mas o Jean Dias, né, o CH, apesar desse jejum aí de gols, é um jogador importantíssimo no esquema tático do Alberto Valentim. Jogador de muita velocidade, mobilidade, jogador no último terço tem um bom aproveitamento, principalmente naquela de armação, né? De tentar neutralizar e em alguns momentos furar a linha e a malha de marcação do time adversário. Então é muito importante a presença do Jean Dias, apesar de todo esse jejum. Então, expectativa de bom jogo, viu, CH? Expectativa de recuperação da Ponte, né? Recuperação da Macaca e, claro, né, nessa tentativa de buscar aí novamente a liderança da competição. Obrigado, Gleger. Em Campinas, 11h50 agora. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Vinícius Abarca.
Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani, o Bugre que não conta mais com Rafael Bilu para a sequência da temporada. O atacante aceitou a proposta do Juventude e encerra sua passagem pelo Brinco de Ouro após 6 meses. No contrato do atacante havia uma cláusula para liberação imediata em caso de propostas de divisões superiores. E mesmo com essa cláusula aí, CH, o Bugre ainda conseguiu de última hora costurar um acordo positivo até com a equipe gaúcha. A princípio, o clube alviverde não receberia nenhuma quantia financeira, mas manteria 20% do passe do jogador. Mas com esse acordo costurado de última hora, o departamento de futebol optou por reduzir essa porcentagem pela metade, ou seja, 10% dos direitos econômicos do atleta ainda estão ligados ao Guarani e também vai receber aí 4 parcelas de R$50 mil, ou seja, R$200 mil em 4 meses, 4 parcelas de R$50 mil. A saída de Rafael Bilu é preocupante, né? Já que o atleta era um dos principais jogadores da equipe na temporada e marcou 3 gols aí em 16 jogos disputados. Rafael Bilu, que vai para a sua segunda passagem pelo Juventude e, claro, vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Trazendo também a informação sobre aquele veto do estádio Brinco de Ouro para competições estaduais, a Federação Paulista de Futebol acabou liberando os jogos no Brinco de Ouro após o Bugre enviar os documentos necessários. Então, o Brinco está liberado para o duelo contra o 15 de Piracicaba na próxima segunda-feira pela 3ª rodada da Copa Paulista. Obrigado, Vinícius, pelas suas informações. Breno, essa coisa aí de documentação tá resolvido, né? Tá tudo resolvido e é para o jogo da Copa Paulista, que vai ser no dia 30 contra o 15 de Piracicaba, porque essa situação não era para a Série C. Mesmo que não tivesse resolvido, o jogo de sábado poderia acontecer normalmente. Tava faltando alguma documentação, Breno? Tava faltando uma documentação que já foi resolvida, regularizada. Muito bem, vamos aguardar o que vai acontecer, mas o fato é que o Guarani já informa, notifica, né? É oficial isso, que tá tudo resolvido, faltava um documento ou outro. Aliás, é muita burocracia, né, CH? Nem. Veja, no último jogo da Copa Paulista, quase R$20 mil de prejuízo para tanta burocracia da Federação Paulista. Eu vou falar um negócio muito polêmico aqui, não sei se você concorda ou não. Eu tô aqui há 18 anos. Desde que eu estou aqui, o preço do ingresso é o mesmo. Não dá pra você fazer um espetáculo cobrando R$5, cara. Não dá. Não tem jeito. Ah, mas o que você quer que aumente? Eu tô falando o seguinte. O clube precisa de dinheiro pra sobreviver. Como é que faz vendendo um ingresso a 10,5, cara? E o que a federação oferece ou o que o clube oferece pro torcedor? Passar frio, chuva, sentar no concreto? Eu não tô falando de Campinas, tá, gente? Eu tô falando de modo geral. Você tem que agregar, né? Tirando a arena do Palmeiras e a do Corinthians, o que o pessoal oferece para as torcidas? O São Paulo, a estrutura também tá boa. Também é boa. Pelo contexto geral. Mas o resto, o que oferece? Não oferece nada. Verdade. Vamos acionar Vinícius Abarca, agora falando do Guarani. Fala, Vinícius. Ah, já foi? Já foi, Vinícius. O Breno, você tá... Eu te atrapalhei, né? Desculpa. Você me atrapalhou. Você ficou falando desse negócio de arena, eu me atrapalhei. Desculpa, CH. Olha, me desculpe você ouvinte, tá? Eu tenho que chamar o Gleger agora para comentar o Guarani. Então, fala, Gleger. CH, essa saída do Bilu, né? Demonstra aí, do Rafael Bilu, né? Digamos assim. Sinaliza, né? A dupla que fez muito sucesso lá no Volta Redonda, Mirandinha e Brunão, né? Brunão que fez 2 gols na última rodada, Brunão que chegou aí já na primeira partida, já mostrando seu cartão de visita, e o Mirandinha, que entrou no decorrer do jogo, entrou muito bem mesmo. Bom jogador, então há sinais aí de que nós podemos ter aí na próxima rodada os dois jogando juntos novamente. O Brunão com o Mirandinha que conquistaram o acesso vestindo a camisa do Volta Redonda. Então, é uma possibilidade, claro, né, para o técnico Marcelo Fernandes, que tem num time do Guarani uma certa evolução, crescimento. Vai enfrentar o CSA, que é um bom time, mas está jogando no Brinco de Ouro, né? Falávamos ontem isso na TV, que o torcedor do Guarani precisa abraçar o time nesse momento de crescimento, de evolução.
para buscar a classificação. O Guarani que iniciou a competição muito mal, né, CH? Muito mal. Demissão de treinador, jogadores com muita irregularidade, né? O time não conseguia somar pontos, nem fora, nem dentro de casa. E de repente tem uma mudança, né? Uma mudança radical, digamos assim. Foi embora treinador, foi embora o superintendente, foi embora todo mundo do departamento de futebol. E a equipe consegue aí ter um crescimento, uma evolução, com a chegada de bons jogadores, elevando o nível técnico da equipe, e os jogos, né, os últimos jogos, os resultados mostram isso. Então a expectativa de que o Guarani some mais 3 pontos, viu, CH? Tá ali batendo na porta ali, né, do G8. E olha que importante seria mais 3 pontos nesse próximo jogo, no sábado. No sabadão, hein? 5 horas, estaremos lá na TV Bandeirantes também. Vai ter a transmissão aqui na Rádio Bandeirantes, mas na TV também, ao vivo. Aí você liga a televisão, assiste pela TV e escuta pela Rádio Bandeirantes. Não é isso, CH? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Bem, amigos, está entrando em campo a seleção do AgroSteel. Convocamos as melhores ferramentas para facilitar o seu trabalho. Tem inovação e tecnologia do plantio à colheita. Então aproveite produtos para o agro em até 6 vezes sem juros. Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite. Onde tem agro, tem Steel. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima quarta e voltaremos amanhã, se Deus quiser, com mais um Nossa Área para você.